Meio-dia, 30 minutos. Grande abraço, boa tarde para você ligado na programação da Difusora, onde você acompanhou Bola Notícias com o comando do Marco Búrigo, direto do estádio Heriberto Wilson, da cabine jornalista da Daciane Silva. Boa tarde para você, telespectador da RCR TV, canal 5 da NET Criciúma. Você estava acompanhando com o Bebel Vieira e toda a equipe de jornalismo da emissora, o Jornal Cidade. A partir de agora, até 1h30 da tarde, o nosso horário do debate, o Bola na Mesa tradicional e o primeiro debate do segmento esportivo do rádio regional, que agora também está na TV, no rádio e na TV. É o rádio que vem para a TV com a qualidade da Difusora, aliada à qualidade da RCR TV, canal 5 da NET em Criciúma. Bola que chega para Telesar, Tigres, alto nível em elegância e durabilidade para o seu lar. Unimed, últimas semanas com descontos especialíssimos da Unimed. Tilecol, argamassas e rejuntes. Você encontra na Sul Piso, materiais de construção em Sara e Postos Gosto, sempre um perto de você, 24 horas. Nós temos também a Ótica Souza, que traz as notícias do Criciúma Esporte Clube. Vamos falar do Criciúma que está encerrando praticamente essa intertemporada, né? A Copa das Confederações. Ontem teve a vitória do Brasil, hoje encaminha o adversário do Brasil para domingo no Maracanã, no jogo lá no Castelão, entre as seleções da Itália e da Espanha. E aí, já no dia 2, nós teremos a Copa do Brasil, depois no dia 7, para o Criciúma, a retomada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. E hoje, no Bola na Mesa, nós vamos receber o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que estará ao vivo conosco na Difusora e também no canal 5 da NET Criciúma, nossa RCR TV. Então, seja bem-vindo, está no ar mais um Bola na Mesa para você. A partir de agora, o melhor do rádio na TV, Difusora 910 e RCR TV. No ar, Bola na Mesa. Estamos aqui com Paulo Coutinho, com Marco Búrigo e daqui a pouco recebendo aí o técnico Oswaldo Alvarez para fazer um balanço dessa intertemporada, para falar daquilo que ele espera do Criciúma, especialmente já para esse jogo na Copa do Brasil, já encaminhando para a retomada importante do Campeonato Brasileiro. São assuntos que nós vamos trazer para você dentro do Bola na Mesa, na Difusora, www.difusora910.com.br e com imagem e áudio na RCR TV, www.rcrtv.com.br. Paulo Coutinho, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Estamos saindo de uma partida interessante do Brasil, que classificou a nossa seleção para perdão, a final da Copa das Confederações, mas um jogo muito ruim, né? O Brasil jogou muito mal, né? Mas muito mal. A defesa foi terrivelmente mal. E te lembrou a defesa? Me lembrou a defesa do Criciúma do ano passado, certo? E olhem só, os dois zagueiros de times de expressão no mundo inteiro, Thiago Silva e Davi Luiz, cometeram erros incríveis, né? E inaceitáveis. Todo mundo errou. O treinador errou, demorou para tirar o Oscar, que de novo não jogou absolutamente nada, e o Brasil foi salvo aí pela individualidade novamente. O Paulinho fez um lançamento, o Neymar dominou de uma forma impressionante e acabou oportunizando para que o nosso Fred fizesse um gol errando o chute, né? Depois tivemos outros lances aí, um pênalti ridículo, né, feito pelo Davi Luiz, uma defesa normal, não tem nada de erro de saída de bola. Foi lá que bateu mal. Claro, bateu muito mal. Se ele espera o goleiro cair, ele coloca a bola no canto. Fez um movimento que está totalmente aceitável, né? Não foi assintoso, então está tudo certo, o Brasil ganhou, melhor assim, né? Agora, que não nos convence, não convence. Não, longe de convencer, Coutinho. E eu estou feliz por uma coisa, o sonho do Filipão é enfrentar a Espanha. Pois é. A decisão, então, vamos realizar, e possivelmente, se a Espanha passar hoje pela Itália, nós vamos ter o sonho do Filipão realizado, que o sonho dele é enfrentar a Espanha. O meu pesadelo é enfrentar a Espanha. Mas ele terá que jogar, o time do Filipão, né, o nosso time, a seleção brasileira, tem que jogar bem, melhor, né? Muito melhor, né, Coutinho? Porque assim, se fosse a final da Copa do Mundo, jogou mal e ganhou, tudo bem, parabéns, campeão do mundo. Agora nós estamos numa preparação para a Copa do Mundo. Se você chegar na Copa do Mundo com esse futebol aí, mequetrefe que o Brasil apresentou, não tem jeito, perde até para Gana. Não me engana. Tô contigo. Marco Búrigo, boa tarde. Já venha com os endereços aí de interatividade do Bola na RCR TV e na nossa difusora, Marcão. Boa tarde. Um abraço, Fireza, um abraço, Paulo Coutinho, amigo de casa. Hoje temos o técnico Vadão aí como o convidado especial. Então você pode mandar a sua pergunta para o Vadão, algum questionamento, além daqueles que a gente vai fazer aqui para o técnico Oswaldo Alvarez. Então mande o seu recado para 88440221
88440221, é o torpedão aí que está na sua tela, né? O nosso SMS, mande para cá e você vai ter aí o registro feito pela gente. E também pelo @difusora 910, que é o Twitter da Difusora, outro canal de interação aqui com o ouvinte, para o nosso debate. Mande o recado também para o Difusora 910 via Twitter e nós registramos aqui a sua participação. O Criciúma trabalhou, Fiorenza, hoje, um trabalho bem leve lá no CT. O técnico Vadão, ele encaminha a formação para o jogo contra o Guarani e já encaminha também a formação para o jogo contra o Salgueiro Pernambucano. É aquela escalação que nós passávamos ontem com o Bruno, Suellington, o Matheus Ferraz, o Everton Páscoa. Ontem colocou uma bolsa de gelo, mas uma precaução ontem no final do treino. Está confirmado na zaga com o atleta Marlon, meio campo com o Elton, o Serginho, também o João Vitor, no ataque o Lins, o Wellington Paulista e o Moraes. No time de baixo o Fabinho foi cortado, não está sequer no banco, o Tartá também não está na formatação do banco, e o time de baixo vai com o Elton Leite, o Pacheco, também o zagueiro o Fábio Ferreira, o Leonardo, que chegou agora, o Bruno Renan, improvisado na lateral esquerda, o meio-campo com o Leandro Brasília, também o Amaral, o André Gava, com o Giancarlo, o Marcel e o Cassiano, a formação do técnico Vadão, time 2. Ele relaciona 22 para o jogo, mas não indica que vai usar uma formação em cada tempo, vai mexer bastante, essa é a intenção, mas até poderemos tirar daqui a pouco essa dúvida com ele, se ele vai mexer tudo, mas pelo que parece, em um primeiro momento, não. Mexe bastante, mas não significa 2 tempos e com um time em cada tempo. O Criciúma acredita que vai conseguir regularizar o Wellington? Acredita, mas não muito. Ele tem esperança mais de usá-lo mesmo contra o Atlético Mineiro. Lá para o jogo contra o... Então, eu acredito o Salgueiro joga o Marcel. Se existe essa possibilidade grande de o Wellington não ser aproveitado, ele poderia começar com o Marcel o jogo, né? Poderia começar até porque é o time que vai jogar. Mas depois ele explica para a gente certinho. E agora é interessante, né? Essa situação aí de Fabinho. Eu fico indignado com isso. Eu não consigo entender que a Confederação... Já falamos isso aí ontem, né? Vamos repetir, já escrevi sobre isso, vou repetir, porque não é possível que o Criciúma não tenha segurança para poder tomar uma decisão. É incrível. Até porque já outros times tiveram exemplos. Vamos supor que o Criciúma, que ele não joga que ele não joga e não vai jogar contra o Salgueiro, então ele vai cumprir 2. Ele vai cumprir 2 partidas. Porque ele não joga contra o Salgueiro e poderia, de repente, jogar contra o Salgueiro. Ele não joga contra o Salgueiro porque não pode, está punido. É o que o Criciúma está interpretando. Aí não vai jogar contra o Atlético porque o Criciúma não tem segurança de colocá-lo. Então o jogador, pela primeira vez, está se cumprindo 2 automáticas. Daqui a pouco ele poderia jogar contra o Salgueiro e não contra o Atlético, né? É incrível, é inacreditável. Não, e pior que tem um julgamento do dia 1º, né? Imagina se pega mais 2 jogos. Aí fica fora até já contra... cumpriu. Cumpriria 2, né? Mais 2, vai pegar 4 jogos? Tô chutando aí, ele vai pegar 2 jogos. Não, mas assim, aí ele jogaria, ele estaria à disposição para o jogo contra o Goiás. Infelizmente, assim, infelizmente isso acontece num país como o nosso, certo? Nós vemos tantas aberrações e essa é uma aberração grande, porque uma entidade nacional que comanda o futebol há quantos anos, né, com 4 divisões, não te dá uma informação, pode jogar, pronto, está liberado o jogador. Passa um documento e pronto, está liberado. Como, meu Deus? Como é possível isso? Imagina se tu tem 3, 4 jogadores numa situação dessa. Tá morto, né? Tá com metade do time fora. É uma situação interessante. Só confirmando que amanhã temos o jogo que é solidário de novo, não é a questão do alimento não perecível, mas é a questão da doação do livro literário, mais R$5 é a forma do torcedor ter um acesso para o jogo. Aquele que é associado e não fizer uma doação, mas a direção pede que doe, mesmo não fazendo a doação, esse, claro, tem acesso com a sua carteirinha. Normalmente, a procura ainda é pequena para preencher essas 864 vagas de associados. É pequena ainda no clube, mas promete ganhar força aí com o passar do tempo. Mas sabe o que acontece? Com o retorno dos jogos, né, talvez. Eu vou dar é chato, esses caras ficam bravos comigo também. Deixa eles ficarem bravos. Ficam bravos, mas eu não entraria de sócio hoje. Eu entraria dia 1º. Vai entrar hoje e paga esse mês? Paga um mês, pra quê? Né? Mas por isso que a procura é pequena. Mas então é o seguinte, eu acho que o clube devia anunciar o seguinte, que é o que vai acontecer. Se anunciar hoje, não paga... Você pode se associar hoje, dia 27, dia 28, dia 29, certo? E você vai pagar a mensalidade de julho.
certo? Porque muita gente pode estar esperando, né? Nada é sem zote, né, meu amigo? Sem zote Sem jogo algum, né? Na minha moeda dá... Peraí, umas 20. Na minha, dá umas duas e sobra 90. Mas Mas não tô certo? Né? Tá certíssimo, correto. Então, se o clube Coutinho. disser assim, ó, atenção, pessoal, pode entrar de sócio que paga... Julho tá pago. Pronto. O cara não vai entrar dia 26 Aí de sócio amanhã o Marco já no traz clube. outra informação. Olha a movimentação aqui. Aumentou. Porque muita gente está esperando uma oportunidade para se associar agora ao Criciúma, né? Porque, veja bem, até porque em julho não vai ter jogo, né? Em junho. Em junho não. Não teremos jogos aqui. Mas eu ainda acredito que a direção, a Secretaria do Clube tem um bom senso, né? E acaba colocando ali só o próximo mês, né? Mas Mas tem que tem que falar. anunciar. Tem que falar, claro. Senão inibe a pessoa. Né? Eu não vou chegar lá, senão... Com chuva, com frio, e pagar cenzinho ainda para... Vou deixar para o mês que vem, né? Não, aí é muito caro, né? Pois Muito aí, caro. aí o próximo jogo do Criciúma será no dia Contra o 14. 14 contra o Goiás. Contra o Goiás? Contra o Goiás, E dia 20 depois contra dia o Grêmio. 17 contra o Salgueiro. 17 contra o Salgueiro. Mas é em casa. Na verdade, aí julho já rende, hein? Rende, claro. Então, quarta, Claro. na terceira quarta do mês, não joga. Certo? Joga contra o Salgueiro Contra o Salgueiro, terça. mas joga em casa Jogo. também, né? Isso. Serão em 3 casa. jogos em, Criciúma e em Goiás. Julho, em julho, Coutinho. 3 jogos. Criciúma e Goiás, Criciúma e Grêmio e Criciúma e Salgueiro. E Salgueiro, 3 jogos. Aí depois sai com o Vasco. Sai com o Vasco. Duas seguidas. E com a Duas seguidas. Portuguesa. Como joga 2 em casa, Goiás e Grêmio, pega Vasco e Portuguesa fora. E depois vem uma moleza. Depois é a moleza do Corinthians. Corinthians. Deixa eu ver qual é a próxima moleza depois. Depois uma moleza, o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Mas duas em casa, né? 2 em casa. É. Depois uma moleza pelo Nomútil, Ponte Preta. Moleza não tem moleza, né? Mas Moleza não tem agora moleza. imagine só você. É osso duro até o final. Porque olha só a sequência de jogos que o Criciúma vai ter aqui. Você vai entrar de sócio agora, você vai ver nada mais nada menos que o Criciúma jogando em casa contra o Goiás, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, e contra o Corinthians e contra o Cruzeiro. E mais a Copa do Brasil de Lambuja ainda, por Lambuja, velho, meu Deus. Lambuja. Lambuja é igual o Rengo. Tinha tempo que eu não vi o Lambuja também. Carlos Alberto aqui, Aqui pelo como nosso... a gente não perdoa, então eu vou deixar... Não, eu já digo antes. Né? Claro. Eu já me corrijo. Certo. Pelo nosso Twitter, o Wellington Barcelos está participando. Temos também o William Bonfante, o Vitor Valdez. Vitor Valdez. Valdez, hein? Olha. Mas o Vitor tem bom gosto. Olha o fakezão aqui. O Matheus Bratti está por aqui também. E temos os twitteiros participando e retweetando as informações da semana sobre não só o esporte, mas também os manifestantes que tomaram conta do noticiário também com relação ao esporte, já que o Jogo do Brasil lá ficou uma situação de indefinição, né? Se haveria ou não o jogo e menos mal que foi tudo normal. É normal, não foi, né? Porque teve um confronto muito grande. Né? O jogo em O si, jogo né? foi, né? O jogo foi normal, totalmente normal. Agora, tem uma novela interessante aí que vai ser lançada agora. Tinha aquela velha, né? Quem matou o Det Reutemann, lembra? Bete Reutemann. Agora é a novela do Thiago Heleno. Não é quem matou o Thiago Heleno, mas será que o... quando é que aparece o Thiago Heleno para treinar no clube? Será que o Já Vadão... comprei aquele binóculo? Comprou? Comprei. Só que não... Será que o Vadão O Vadão não... lembra do... Eu acho que, como ele está fora, né? Isso nem é um caso do Vadão, né? Não, mas eu digo de... Porque eu imagino que o Vadão contava com o Thiago Mas ele, Heleno, não, né? mas ele não está à disposição do Thiago Heleno, do Vadão hoje. Né? Aí Então, foge da alçada do técnico, né? Mas uma avaliação técnica. ontem... Eu até falei no boletim agora do meio-dia que há um inchaço na questão de zagueiro, mas pensando bem, não é um inchaço tão grande assim, né? Tem Leonardo, tem Fábio Ferreira, Páscoa e Matheus Ferraz. Poderia ter um quinto zagueiro É o Zé. Mas é. agora. e o Ozé agora, então há O um juiz inchaço. foi ou não foi? O juiz foi? Acabei esquecendo agora, o Joelson foi. Pois é, então Foi para o craque de Goiás. tem Catalão. 5, mas tem 5. Mas no planejamento do Cícero Souza eram 6 zagueiros. Falta um, então. Faltam. Com o Oséias são 5. Matheus Ferraz, Everton Páscoa, Fábio Ferreira, o Leonardo e o Oséia. 5. Se o Thiago Heleno está fora, são 5. No planejamento eram 6 volantes e 6 zagueiros. Então, vai vir mais um. Vai vir mais um. Se o Thiago Heleno tá fora, vem mais um, né? Quem sabe o Vadão nos tire alguma dúvida, né? Ou fale com clareza qual é a situação real dele, né? Porque o Alessandro da Ponte tem falado que ele está trabalhando ali em separado, o próprio doutor José Carlos Guedin, então daqui a pouco, quem sabe, o Vadão nos tira essa dúvida. Mas hein? a contusão dele deve ser gravíssima, né? Porque ele está fora do campo há quanto tempo, né? Agora é o seguinte, eu acho que tem que definir de uma vez. Porque se ele não quer, certo? E o clube não quer, pronto, acerta, vai embora, acabou, pronto. Acabou. Ninguém vai morrer. Nem ele e nem ninguém daqui, né? Ninguém. Até porque hoje, até o próprio caso do Daniel Carvalho, né? Hoje o torcedor está assim, ó, tem torcedor que se manifesta dizendo, olha, eu já não conto mais com o Daniel Carvalho e com o Thiago Heleno. Jogadores que
na percepção do torcedor, seriam titularíssimos no Criciúma. Claro que a situação do Daniel Carvalho é diferente, que já retomou, né, o trabalho, e é um jogador que o torcedor do Criciúma ainda espera, né? Primeiro tem que avisar o técnico Vadão, que aliás já está conosco aqui no estúdio, e daqui a pouquinho vai participar do Bola na Mesa. Aqui já tem uma pergunta para o Vadão, por exemplo, aqui, ó, o André Gava é um bom jogador, porém parece estar desmotivado. Como o Vadão vê essa situação? Então vamos deixar para o Vadão responder, porque nós temos um intervalo comercial. Já estaremos de volta na Difusora e também na RCR TV, com o nosso Bola na Mesa, recebendo hoje o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico do nosso Criciúma Esporte Clube. Depois do intervalo, até já. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. A Sulpiso possui uma ampla variedade de produtos e marcas mais conceituadas da região. Pisos e azulejos elaborados com moderno sistema digital de impressão. A inovação com design aprimorado. Toda a beleza dos papéis de parede e pisos laminados. A moderna linha Decortiles com a riqueza das pedras e cristais, unindo a nobreza da madeira. Venham conhecer nosso showroom. Novas categorias de produtos e uma grande variedade de promoções. Sulpiso, 3432-3010. Próximo ao Corpo de Bombeiros, em Içara. Vencedora do edital Petrobras Desenvolvimento e Cidadania em 2010, a Abadeus teve a parceria renovada por mais 2 anos. O investimento da Petrobras tornou a instituição referência na capacitação de mão de obra para o setor do vestuário, formando 333 pessoas até 2012. E tem o compromisso de formar mais 352 participantes nos próximos 2 anos do projeto Desenvolvendo Talentos para a Inclusão Social. Venha capacitar-se na Abadeus. Os cursos são gratuitos. Informações no 3462-2080. Aviões apreendidos por tráfico de drogas viraram sucatas abandonadas em aeroportos. Essas aeronaves, que atendiam ao crime organizado, agora têm destino certo. Elas são doadas para o Poder Judiciário dos estados para que os juízes cheguem com agilidade aos lugares mais distantes e de difícil acesso. Os aviões que eram usados pelo crime agora levam a justiça para todo o país. Espaço Livre, um programa do Conselho Nacional de Justiça. Muitas pessoas preparam cuidadosamente o que levar em viagens. Algumas levam silenciosamente a vida de outras pessoas. Essa atividade criminosa movimenta 32 bilhões de dólares por ano. O tráfico de pessoas faz mais de 2,5 milhões de vítimas no mundo. Exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos. Essa violência humana precisa ter fim. Denuncie. Disque 100. CNJ. O Brasil faz a justiça. Minutos faltando para 1h da tarde, nós estamos de volta com o nosso Bola na Mesa, programa que apresentamos diariamente, segunda a sexta-feira na Difusora e também no Canal 5 da NET, na nossa RCR TV em Criciúma. Hoje o Criciúma Esporte Clube tem a maior loja de um clube de futebol de Santa Catarina, Tigre Maníaco. São mais de 500 produtos licenciados e mais de 100 metros quadrados em espaço de compra. Uma maravilha. Os produtos do Tigre, inclusive agora para o inverno, dê uma passadinha lá na Tigre Maníacos, a loja oficial do nosso Criciúma Esporte Clube, anexo ao estádio Heriberto Wilson. Il Camino é o restaurante do Fefê, aberto de terça a sábado à noite e aos domingos ao meio-dia. Restaurante Il Camino é o restaurante do Fefê
em Nova Veneza. Reservas pelo telefone 3436-1018. Bom, o Bola tem o prazer de receber, na Difusora e também na RCR TV, o técnico do Criciúma, Oswaldo Alvarez. Vadão, boa tarde, Vadão, obrigado por ter vindo. Boa tarde, estamos à disposição. Bom, professor, uma avaliação até agora dessa intertemporada que eu imagino seja tudo que um técnico quer, especialmente quando está formando um time. É isso? Não tem dúvida que sim. A gente reclamava assim, que nós tínhamos tido muitos jogos decisivos, né? Porque quando a gente assumiu, o time estava mal, tinha que ganhar. Aí fomos às finais do campeonato, começou o Brasileiro. Para nós é sempre uma decisão, porque a gente está aí considerado no bloco de baixo, então todo jogo é muito importante. E essa interrupção foi boa, acho que para todos, né? Não só para nós. E nós somos os primeiros que mais nos queixamos do tempo de trabalho que no Brasil não há, né? na fase de preparação. Então, eu acho que essa parada foi muito boa, para interromper um pouco aquela série de jogos, só decidir, que aquilo trouxe um desgaste, trouxe até algumas contusões. Então deu uma paralisada e a gente deu para absorver bem, né? Uma folga de 5 dias. E aí retomamos. Eu acho que nós tivemos um bom tempo aí para trabalhar. Um abraço, né, Vadão? Obrigado por ter vindo aqui. O Criciúma não conquistou os pontos que vocês queriam, né? Nessa primeira fase. Né? Ter 1 a mais ou 2 a mais seria melhor. E agora tem uma sequência aí danada, né? Goiás, Grêmio, Atlético, Goiás, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, né? Tem a Portuguesa no meio, se não me engano. Tem um planejamento aí de buscar? E o Vasco também, né? A gente fez uma planificação mínima, né? Eu sempre digo mínima, que às vezes as pessoas confundem. Pô, então eles estão jogando só para não cair. Não é essa a ideia. Para não cair, a gente tem uma projeção, porque os jogadores têm que ter um foco, uma meta para seguir. Então a gente calculou 7 pontos nessa primeira para dar com sobra, porque se a gente tivesse feito 7 e 7 na última, que serão de 5 jogos também, e mais essas que serão de 4 jogos, são 7 fases de 4 jogos, daria 49 pontos pelo aquilo que nós calculamos. Então a cada 4 jogos, 12 pontos, a gente calculou um mínimo de 5. Né? Então hoje, como a gente não fez 7 pontos, a gente pode, se a gente manter a nossa programação, a gente pode chegar a 48. Em todos os anos de Série A, nunca caiu com 46. Então a gente está dando uma margem um pouquinho maior. E obviamente que nós temos depois as outras probabilidades para fazer uma campanha melhor. Né? Então a gente estipulou um mínimo, e esse mínimo sendo cumprido, a gente se livra. Mas eu acho que você ficar o tempo todo naquela continha de 5, né? Então a gente sempre fala, tanto é que a premiação nossa, né? Ela é assim, cada vez que faz um ponto acima da média, consequentemente, a premiação aumenta para o jogador entender. É bom, interessante. Mas a questão do esquema tático, você sempre tem frisado a questão de 3 atacantes, um homem no meio campo, que no caso hoje é o João Vitor, e são 3 homens de frente. Mesmo com o Ivo e Moraes, eles fazem função de ponteiros que atuam pelos lados. Certo. Eles são efetivamente atacantes ou é um quarto homem ali falso do meio campo? Como é que você tem trabalhado isso? Os dois. Isso é o futebol. Nós vimos aí o Bayern ganhar do Barcelona, com todo mundo marcando. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre o atacante do Uruguai ontem, que é um atacante lá na Europa considerado um goleador. E ontem 39 gols. E ele marcou na beirada do campo o tempo todo. Foi lá atrás, defendeu, atacou, fez o gol. Então, hoje nós vivemos um momento do futebol, a gente fala futebol moderno, né? Que todo mundo tem que atacar e defender. Essa que é a grande verdade. Por isso que eu acho que na base é que tem que haver toda essa reformulação. Já tem que criar isso na base. Porque hoje foi feita uma pergunta para mim na coletiva, mas você não acha que o Moraes ali fica meio... Então, a gente está sempre assim, né? O Moraes não pode marcar, o Neymar não pode marcar, e os outros países estão marcando, estão fazendo, estão criando. E aí a gente começa a olhar a Espanha, fica encantado com a Espanha, porque todo mundo participa na marcação e no ataque, no toque. Então, esse problema dos 3 atacantes, tem que ser 3 atacantes quando tiver com a bola, e quando não tiver com a bola tem que defender. Essa que é a tônica do futebol. Mas a discussão nossa, Vadão, é só para colocar, o jogador que mais fez faltas no Brasil até agora foi o Neymar. Pois é. Então ele está marcando, né? Ele pode até não saber marcar. Mas ele está se esforçando. Exatamente. Obviamente. Mas assim, por exemplo, nós entendemos, eu entendo particularmente, que o Moraes não pode fazer o que o Fabinho fazia, não, e nem o Fabinho pode fazer o que o Moraes faz. Então, exatamente. Então, quando eu optei por experimentar, até porque eu também quero observar o Moraes e tal, ele chegou faz pouco tempo e a gente deu preferência. O que acontece?
É como o Coutinho falou, ele nunca vai fazer a função do Fabinho, como o Fabinho não vai fazer a dele. Ele marca aquele setor, como o Bernardo fez no Atlético Mineiro e fez ontem na seleção, que o Bernardo também originalmente era meia, né? Então, quando eu fui colocar o Moraes, eu conversei com o Moraes, tem algum problema você fazer essa função? Não, eu já fiz. Em um momento da carreira eu já fiz isso aí, não tem problema nenhum. Fez no Bahia e tal. Então, ele tem a liberdade, quando a bola está do lado do Lins, ele tem a liberdade de flutuar, de ir por dentro. Eu não vou também matar o cara ali. Mas nós temos que ter uma função, e a hora que a bola estiver daquele lado, ele tem que estar ali, ele tem que cercar, ele tem que ajudar a passagem do Marlon, e na hora da marcação ele também tem que participar. Qual foi a principal correção que você buscou nessa intertemporada, daquilo que você viu nos 5 jogos e que achou fundamental corrigir? Não, eu acho que nos 5 jogos, nos assustou os 2 jogos que nós fizemos fora. Que a gente teve uma postura assim, bem abaixo no que diz respeito assim, à ousadia, ao time ser agressivo, não ter receio de jogar, nos assustou um pouco. A gente retomou contra o Santos, né? Então o que a gente mais conversou foi sobre isso, sobre postura. E uma coisa que a gente bateu muito foi que, como vieram muitos jogadores nesse momento, na verdade é nem questão de correção, é questão de tentar entrosar mesmo aqueles que chegaram. E como o sistema é o mesmo, aqueles que estavam aí, a base que estava aí, já está ambientada. Então o Serginho, que chegou faz pouco tempo, agora o Wellington, o próprio Moraes, agora amanhã a gente vai experimentar um pouco o Cassiano no segundo tempo. Então a gente, na verdade, como os jogadores vieram nessa fase, a gente também passou por uma fase também de experimentação. Qual é a expectativa, Marco, que o senhor faz em relação ao Cassiano? Ele é um jogador muito rápido, alto, que é difícil de você ver um jogador muito alto e rápido. Normalmente está habituado a jogar pelos cantos do campo, tanto pela esquerda quanto pela direita. Conversei com ele também, ele falou que não tem problema. Se quiser pôr na esquerda, ele não tem problema, nem na direita. Então é o que a gente vai tentar ver amanhã contra o Guarani, para a gente conhecer ele um pouco melhor. Mas você tem trabalhado bastante a questão de deixar todo mundo muito à vontade para brigar pela posição. Mas hoje dá para dizer que o senhor tem como o Matheus Ferraz e o Everton Páscoa como titulares da zaga? No momento sim, porque veja bem, o Fábio, quando eu cheguei aqui, o Fábio estava machucado. Assim que ele se recuperou, depois de 2 jogos, acho que um jogo, não me lembro, eu coloquei ele como titular, porque ele vinha sendo titular. E fui assim, aí ele tomou o cartão, ele retornou na equipe titular. Até teve pessoas que falaram, pô, mas o Páscoa está bem, como é que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou colocar o Fábio, porque o Fábio vem sendo o titular. Só que na contusão do Fábio, ele ficou muito tempo fora. E aí o Páscoa se firmou. Então agora tem que esperar a vez dele, né, porque eu entendi que o Páscoa e o Matheus se entrosaram, foram campeões jogando junto, a zaga foi muito bem, né? Então foi um critério que eu usei para que o jogador sinta que também existe a possibilidade dele ser o titular em algum momento, né? Se a contusão dele fosse uma coisa rápida, voltaria normalmente, como a gente tem feito. Mas esse assunto eu tenho batido muito nesse assunto aí, algumas pessoas não gostam, inclusive. Porque o Criciúma foi a pior defesa, uma das piores defesas da Série B e subiu, graças a um ataque poderoso que tinha. No Catarinense, o Criciúma também foi uma das piores defesas. E na Série A, o Criciúma é a 2ª pior defesa. Então tem que corrigir alguma coisa, trocar nomes, o que se faz para arrumar isso aí? Não, eu acho que é o sistema. Eu não tô culpando o Matheus, nem o Everton, nem o Amaral. Não, você não está falando individualmente. Alguma coisa errada, né? Não pode estar certo. Né? Veja bem, na minha chegada aqui, depois que eu assumi, a nossa defesa teve uma estabilidade maior. Se você pegar os resultados que eu tive no regional. Certo. Então, claro, melhorou. Melhorou. Ficou claro. Então até o Matheus subiu muito e tal. Eu acho que agora no Brasileiro não. Por isso que nos assustou aqueles 5 gols que a gente tomou fora. Eu não vou nem considerar do Flamengo, foi um acidente, a expulsão e tal, mas os 5 gols que a gente tomou fora da forma que foi, a gente assustou, a gente se preocupou. Já contra o Santos a gente corrigiu. Agora, o que faz uma defesa forte é você ter a equipe bem ajustada. Porque às vezes você fala assim, pô, individualmente falando, ninguém fala nada do Páscoa, muito menos do Matheus. Mas coletivamente os números estão mostrando. Então, obviamente que a gente vai, se porventura permanecer dessa forma, nós temos que tomar uma atitude, ou de atleta ou de sistema. Mas eu citei nisso porque ano passado, né, o Criciúma tinha um ataque que o Luca e o Zé Carlos fizeram coisas que nunca mais vai acontecer aqui de novo, né? Nunca mais um jogador passasse a jogar 71 jogos e fazer 57 gols. Nunca mais vai acontecer isso aqui no Criciúma, penso eu, né? Então a gente tinha segurança.
Tomou o gol. Mas vai fazer. Vai fazer. Então agora não é agora, assim, não, agora não agora pode tomar. Série A, né? Agora é Série A, agora não pode tomar. É diferente. Porque no regional foi isso. A gente goleou de 8, a gente ganhou de 3 do Joinville, 3 do Figueirense. Então equilibrou. Agora o nível mudou. Obviamente que a gente tem que melhorar em todos os setores, em todos os sentidos. Ivo, Daniel Carvalho, que está voltando, e Moraes. São 3 jogadores para uma vaga? Não. É que, coincidentemente, na contusão do Ivo e tal, a gente não tinha o Daniel em condições, nem tinha o Moraes no elenco. A gente optou pelo João Vitor. O João Vitor, no Palmeiras, algumas vezes jogou assim, e a gente optou. E ele foi crescendo, e a gente segurou. Quando o Ivo voltou, como o Ivo também ficou muito tempo, a gente deixou o João Vitor. Mas ali tem uma vaga também no João Vitor, não é só no Moraes ou no atacante. Tem uma vaga. Se o João Vitor continuar jogando bem, no meu entender, nesse momento ele tem produzido, ele permanece. Agora, o Ivo voltou, está muito bem fisicamente, voltou, o Moraes está chegando, e o Daniel que tem oscilado. Ele voltou a sentir um desconforto no treinamento de ontem e ficou fora, não vai para o jogo. Então, voltou para o departamento médico, embora seja uma coisa mais leve, cabe aos médicos agora analisarem para saber aí se tem muita gravidade. Ele, no desconforto, ele reclamou no dia anterior, no dia seguinte, não, eu estou bem, estou legal. Ontem ele foi treinar e voltou a sentir o desconforto, né? A gente fala de desconforto porque uma coisa é o cara falar, olha, eu senti uma fisgada, né? E uma coisa é o cara falar, está me doendo e eu estou inseguro. Então, é isso que a gente chama de desconforto. E ele teve esse desconforto, ficou fora, obviamente que a gente não vai pôr no jogo e dificilmente ele vai para essa viagem. Mas ele tem um histórico desse desconforto, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem que ter mais cuidado. Aquilo que nós falamos, não vai... Quem está desconfortável somos nós, né? Esperando o Daniel, porque ele já está há um tempão aí, né? A torcida, o Adão, aposta que ele não vai jogar mais. Aqui. Veja bem, deixa eu esclarecer. Infelizmente, né? Lógico. Veja bem, em condições normais, a gente não teria condição financeira. Lógico, se o presidente amanhã quiser falar, eu vou trazer o Neymar, ele traz. O presidente tem. O planejamento do Criciúma não caberia um jogador com um salário altíssimo, né? Então, veja bem, o Daniel, numa condição normal, nós não temos condições de trazer o Daniel. O Daniel, aquele do Inter, aquele não teria. Como ele estava, tinha saído do Palmeiras, estava parado, vamos dizer assim, entre aspas, estava em baixa. A gente falou, quem sabe, caiu o grande jogador que nós não conseguiríamos ter no elenco e pode haver a possibilidade de tê-lo desde que a gente recupere ele. Então essa foi a ideia. E estamos tentando. Só que ele tem realmente acontecido isso e ele está muito chateado com isso também. Porque quando ele chegou, ele entendia que ele jogaria com 15, 20 dias. Mas os testes provaram que ele estava muito abaixo dos outros. Então a gente teve um cuidado para não acontecer o que está acontecendo. Mesmo assim... Você falou do Daniel Carvalho, vale o mesmo para o Thiago Heleno? Não, o Thiago foi uma situação diferente. O Thiago estava pronto. O Thiago, o grande problema do Thiago foi, que eu não estava aqui, o Thiago chegou aqui, ele demorou praticamente 2 meses para perder o peso. Ele veio muito acima do peso. Quando eu cheguei aqui, o Thiago nem ia para o banco comigo, ele não estava pronto, eu já tinha chegado no segundo turno, e ele não estava pronto ainda. Aí nós passamos mais um pouco até ele perder o peso, para não correr risco de lesão e tal. Aí ele entrou em forma. Quando ele entrou em forma, a defesa estava montada. Jogando. Então aí tem que esperar a vez, com qualquer coisa... agora ele está fora de novo, né? Agora ele teve, antes do jogo do Flamengo, vocês devem estar lembrados, ele não ficou no banco. Ele teve um choque na semana, num treinamento, e numa dorzinha eu coloquei o Joilson a mais na concentração por precaução, e quando chegou na hora do almoço ele falou, olha, tá doendo, e foi muito em cima da hora, inclusive. Mas o Joilson estava lá e tal, e ele permanece no departamento médico. Então foi isso que aconteceu. Esperamos que ele não... Agora ele vai começar a treinar. E vamos ver se ele não recuperou muito, não ganhou muito peso, né? Porque o grande problema dele quando ele chegou foi peso. Foi excesso de peso mesmo. Muito bem, nós estamos... Só para encerrar esse assunto aqui, porque é uma outra situação que intriga todo mundo, né? Ele não está treinando no clube, né? Não, ele está fazendo um tratamento fora e passa a começar a trabalhar dentro do clube agora. Porque já tem notícia que ele está indo embora, ele botou no Facebook até dele que vai embora. Pessoal, né? Está insatisfeito. Não, está insatisfeito e a diretoria resolve. Se ele quiser ir embora, tem que ir embora, não tem dúvida nenhuma. Técnico Vadão é o convidado do Bola na Mesa, na Difusora e também na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma. Nós temos um intervalo, já voltaremos com o comandante tricolor aqui no programa de hoje. Até já.
O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Tilecom Argamassas e Rejuntes oferece soluções para assentamento de revestimentos e coberturas cerâmicas através de argamassas produzidas com tecnologia e padrão de qualidade para todos os tipos de ambientes. Seus rejuntamentos não contêm areia, proporcionando um acabamento mais liso e fino. As argamassas Tilecol estão disponíveis na Sul Piso, em Içara e nas melhores casas do ramo. Maiores informações pelo telefone 48 3628 0848 ou pelo site www.tilecol.com.br. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Esse é o Bruno. Ele tem 33 anos. É um cara bacana, divertido, engraçado, muito querido pelos amigos. Hoje, por exemplo, ele está comemorando uma promoção do trabalho. O problema é que daqui a pouco ele vai pegar o carro, dirigir a 140 km por hora, perder o controle, vai invadir uma calçada e vai matar minha mãe e a minha irmã. Bebida, mais direção, mata. Ajude-nos a mudar essa realidade. Com o nosso Bola na Mesa aqui na Difusora, 30 anos, como é bom te ouvir. Estamos ao vivo também na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma. Quero convidar você para passar na Tigre Maníacos, que é a loja oficial do nosso Criciúma Esporte Clube. Mais de 500 produtos licenciados e oficiais do clube, inclusive é a maior loja de um clube de futebol em Santa Catarina. Então conheça, tem os produtos lindos com a marca gloriosa do nosso Criciúma Esporte Clube, anexo ao majestoso. E o Caminho, restaurante do Fefê, aberto de terça a sábado à noite, aos domingos ao meio-dia. Restaurante do Caminho, restaurante do Fefê em Nova Veneza, reservas 3436-1018. Numa situação de Lins, Wellington Paulista e o Cassiano, o Moraes seria um jogador para fazer a articulação? Bem, eu acho que nós montamos um elenco para a gente ter um leque de opções, né? Dependendo, não está funcionando de um jeito, a gente faz de outro. Então eu acho que todos os jogadores aí, aqueles que já estavam, a gente já domina bem o que eles podem fazer, até onde eles podem chegar. Então hoje nós temos você pode pegar o Moraes, colocar por dentro. O Moraes tem uma coisa que é difícil você ver, vocês vão observar agora com o decorrer do tempo, porque a gente treina todo dia, a gente observa. Ele trabalha com as duas pernas, assim, parece que você não sabe qual que é a perna boa dele, se é a esquerda ou a direita. Então ele tem facilidade para jogar pelo um lado, pelo outro, porque ele usa as duas pernas com muita facilidade. Então ele é uma opção também, se tiver que mudar nesse sentido, também é uma opção boa. Esse jogador, o Moraes, ele é o mesmo caso do Daniel Carvalho, por exemplo. Né? Trazer o Moraes em alta também era difícil, né? O que acontece com um jogador que tem passagens como ele teve, né, em Vasco e Corinthians, e de repente dá uma queda? Mas na verdade ele estava muito bem empregado, né? Ele é que quis sair porque ele não estava tendo oportunidade. Ele estava no Atlético Mineiro, ele fazia parte do elenco do Atlético Mineiro. Só que lá o Atlético estava muito bem, com o elenco também grande, tanto que o Serginho também optou por sair para vir, né?
Então ele quis sair para jogar, né, para poder ter mais chance, ter oportunidade, que ele não estava nem sendo relacionado. Então, na verdade, o Moraes fez, como você disse, teve grandes passagens, grandes equipes, e estava num elenco que é a melhor equipe do momento do futebol brasileiro, que é o Atlético. Mas ele preferiu sair para poder ter uma chance de jogar. Aqui pelo nosso torpedo, Vadão, 88440221, mande o seu recado aí de casa, 88440221. Para o Vadão, o André Gava é um bom jogador, porém está desmotivado. Como o senhor tem lidado com isso? Eu não vejo o Gava desmotivado, inclusive ele é um menino acima da média. Ele tem um estilo mais introvertido, ele não é uma pessoa que... Então, às vezes, um jogador desse tipo, eu falo isso porque eu também fui muito tímido. Então, às vezes, um atleta assim, ele demora um pouquinho mais para dar aquela deslanchada mesmo. Mas, tecnicamente, ele tem condição e não vejo ele como desmotivado. Eu vejo ele como um jogador que tem uma característica de personalidade assim, que às vezes demora um pouco mais para se soltar. Aqui, o David, só para completar isso, como ele não tem ido muitas oportunidades no banco, não seria melhor emprestar esse jogador? Poderia ser uma solução também, ele poder sair, como o Moraes saiu para jogar. O guri que é da casa, não, mas nenhum guri é obrigado a jogar, né? Não, lógico, não tem dúvida. Mas para a carreira dele, para o próprio clube no futuro... Poderia ser uma solução interessante também, entendeu? Ele se arrumar um clube bom, tal, para que ele possa jogar, dar uma sequência. De repente ele pode sair, e ano que vem ele é o titular absoluto da equipe, né? Já aconteceu isso várias vezes. E hoje ele tem uma concorrência, olha, Moraes, Ivo... Daniel Carvalho, é difícil? É o próprio João Vitor que está jogando. João Vitor, né? É isso. Aqui o Davi pergunta, quem é o meio armador do Criciúma? Hoje é o João Vitor, né? Hoje é o João Vitor. Nessa maneira que nós estamos jogando é o João Vitor. E agora com a entrada do Moraes aí, o Moraes, embora vá fazer aquela função ali mais pela beirada, mas ele também tem a liberdade para articular também. Então nós praticamente teremos dois. Diferente do Fabinho, que era um velocista, né? Então com o Moraes você já ganha mais um jogador particular. O torcedor deve estar se perguntando, quando é que o time do Vadão estará em campo? Porque ainda existem essas dúvidas, né? Porque hoje o titular é o João Vitor, na articulação, embora não seja a função dele, né? Tem o Ivo, tem o Daniel Carvalho. O time está longe ainda de ter o time do Vadão. Ó, esse é o time que vai jogar hoje, que vai jogar depois, raro algumas situações normais do futebol? Não, nós estamos tendo alguns problemas, por exemplo, no caso do Daniel. Hoje a gente poderia estar, por exemplo, eu coloquei o Daniel 20 minutos lá contra o Fluminense, contra o Flamengo ele já entrou meio tempo, quer dizer, ele vinha numa sequência, só que a sequência dele quebrou novamente. Então nós temos que, o time nosso, óbvio que o Daniel foi contratado para jogar, mas ele tem que jogar no momento que ele tiver em condições de jogar, de suportar. Então é difícil assim hoje o futebol, e por isso que a gente trouxe um leque de opção maior, porque se não der certo com um, tem que dar certo com o outro. Então eu acho que a base ela está montada, não tem muito o que mexer, os laterais, a zaga ali com o Fábio, ali, né? Chegou o Leonardo, que é um dos jogadores mais rápidos do elenco, rápido, né? Um zagueiro alto e tem uma ótima velocidade. Está 1 ano e meio sem jogar, hein? Tá sem jogar, a gente sabia disso, tanto é que ele veio numa condição também, como ele tinha trabalhado comigo, eu conhecia bem, sei do caráter dele, do profissionalismo que ele exerce. Então a gente ficou tranquilo. E ele vai se condicionar e vai estar, como já está, bem melhor do que veio. Então a gente, mais ou menos a base ali, ela está montada, os dois laterais, os volantes ali, tem agora com o Serginho, com o Elton, que é titular absoluto, enfim, até esse momento. Então nós já temos ali 7, 8 jogadores, que é a base da equipe, que vinha jogando. E agora está entrando alguns jogadores diferentes que a gente vai ver o encaixe. Então aí vai ter que procurar um encaixe. Jogar sem um jogador centralizado, pode correr isso ou dificilmente? Por isso que nós optamos pelo Wellington Paulista, porque nós tínhamos o Giancarlo e o Marcel, que eram jogadores centralizados. Embora o Wellington também jogue de centroavante, de costa, mas ele já tem uma movimentação diferente dos outros dois. Ele já cai mais pelas beiradas, ele tem mais velocidade, ele tem mais recursos, vamos dizer assim. O Giancarlo e o Marcel são estritamente de área e de fazer a parede. Já vocês vão perceber que o Wellington, a própria jogada do gol lá do João Vitor, né, no amistoso passado, o Wellington estava lá do lado esquerdo, caindo pela beirada do campo, coisa que o Giancarlo e o Marcel não tem muito essa característica. Ele fez a jogada, ele fez o cruzamento para o gol, né? Então ele é o problema. Agora, pode também, eventualmente, se as coisas não se encaixarem, você ter um outro tipo de atacante. Por exemplo, nesse jogo de dia 2 agora, contra o Salgueiro, o Ayrton, eu não sei se vai ter condições, né? Porque é difícil, né? Pode jogar um Cassiano, por exemplo, em vez de jogar o Marcel? Ou jogaria o Marcel? Não, eu vou ver o Cassiano amanhã, certo? Para mim ter noção.
de como. E eu tenho o Marcel, obviamente, que vinha jogando. Então, o caso do Wellington é assim, o tempo é curto, nós vamos ter a segunda-feira para regularizar, mas as coisas estão bem encaminhadas, senão também a gente não correria o risco de levar. Então, existe uma corrente no clube assim, nós acreditamos que vai dar. Eu falei, então vamos levar. Certo? Então, por isso que nós estamos levando 2 jogadores a mais, nós estamos levando 20 jogadores exatamente por causa que o Serginho não pode jogar contra o Atlético Mineiro, né? E temos essa dúvida do Wellington. Então, por isso que a gente está viajando com esses times, esses times concorrentes do Criciúma aí, né? O pessoal não gosta, né? A torcida não gosta que a gente fale isso, né? Portuguesa, Ponte Preta, Náutica, essa turma. Vocês estão acompanhando aí a caminhada deles? Porque alguns andaram ganhando uns jogos aí que não era para ganhar, né? Exatamente. E aí faz a diferença. Faz, claro. Não, eu sei que às vezes, é por isso que eu falei aqui, né? É o mínimo que nós estipulamos, porque às vezes a gente fala, as pessoas interpretam errado. A gente tem que ser realista. No momento, antes de começar o campeonato, agora, nessas 5 primeiras rodadas, agora, realmente que todo mundo reforçou, agora que começa a briga mesmo, a gente, a princípio, está brigando com essas equipes, indiscutivelmente. Nós podemos surpreender, como o Curitiba surpreendeu, que está com 11 pontos em 15. Então pode acontecer, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça, que a gente seja uma surpresa e não uma lógica. Porque a preocupação, né, Marquinhos, do treinador, do torcedor é o seguinte, o último colocado é o Atlético Mineiro, né? É isso, né? E todo mundo sabe que eles não vão ficar por ali, né? Não tem nem dúvida. Esse é o problema, então tu tem que escapar logo. Aquela vaga, alguém vai entrar. Alguém vai entrar. Agora, o senhor tem um jogo com o Salgueiro. É possível esquecer o Atlético ou o encaminhamento passa pelo Salgueiro rumo a Belo Horizonte? Não, eu acho que o jogo do Salgueiro, o jogo da Copa do Brasil, que é um perfil diferente de competição, mas nós fizemos um trabalho sabendo a logística. O jogo é terça-feira, o outro é só no domingo. A gente vai passar a semana toda treinando depois lá a semana toda não, 3, 4 dias treinando em Belo Horizonte. Então tá bem esquematizado, os jogadores estão bem conscientes que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a gente tem que fazer um bom jogo, chegar com força, porque o Atlético a gente não sabe se vai jogar com a equipe titular, se não vai jogar com a equipe titular, vai depender muito lá do planejamento deles. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que nos prepararmos para pegar o melhor do Atlético. Né? Se eles optarem por causa da Libertadores e mudar a equipe, é outra conversa, mas a princípio a gente está preparado para jogar com a... Se discute muito 3 atacantes, 2 meias, mas 3 zagueiros. O senhor já usou essa formação em outros times, mas... Por aqui não se falou ainda, está descartado? Não está descartado, mas no momento não. Nós temos, veja bem, até para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. A gente jogou na minha passagem até agora aqui, usando muito as laterais do campo, com 2 atacantes e com a passagem dos laterais. Então a gente usa 4 jogadores pela beirada do campo. Né? E eu acho que isso aí funcionou muito bem. Então eu não quero perder isso, que uma coisa já está implantada. Então, de repente, se a gente for jogar com 3 zagueiros, como você está me perguntando, eu teria que fazer uma marcação assim, o líbero lá atrás e 2 linhas de 4, para não mexer na velocidade das laterais. Então eu usaria 2 linhas de 4 aqui, o líbero aqui e o atacante aqui. Né? Então seria o terceiro zagueiro, né, atrás da linha de 4, fazer a cobertura, aí mais 4 e mais 1. Para que a gente não perca a força das laterais, que tem sido importante. Mas essa forma de atacar com os dois laterais, que são muito agressivos, né? E mais os 2 atacantes, ela não deixou o time vulnerável para tomar esses 10 gols? Em alguns momentos, sim. Eu acho que 5 gols que a gente tomou porque a gente não jogou. Nosso time não estava com aquela vibração, alguma coisa, não sei se foi... Até comentei isso com os jogadores, a gente vinha daquela sequência, aí foi campeão. Todo time que é campeão dá aquela relaxada, que é natural, porque você vai no máximo. Aí nós conseguimos manter aquilo para o jogo do Bahia. Aí vencemos o Bahia, que era um confronto direto, como a gente conversou há pouco aqui. E a impressão que nos deu foi que o relaxamento veio depois da vitória do Dudu, aquele relaxamento natural de um time que vai no máximo. Então nós detectamos isso aí, esperamos que tenha sido isso aí mesmo, que aí morreu, já descansamos, já retomamos e não se fala mais nisso. Então eu acho que 5 gols foi em virtude de 2 partidas muito fracas que nós fizemos. Ontem nós vimos um exemplo tático impressionante, e até citamos isso em off aqui, Vadão, do Cavani do Uruguai. Contra o Atlético Mineiro, sem abrir mão do esquema com 3 atacantes, você precisará de que alguém seja um Cavani nesse jogo? Tem dúvida que sim, nós estamos usando o Lins e o Fabinho, o Lins e o Ivo, o Lins e o Moraes agora. O que a gente tem debatido muito é que, veja bem, a profundidade do que eu estou querendo chegar, porque
eu estou acostumado a dar muita palestra, principalmente lá no Sindicato dos Treinadores em São Paulo. Todo ano eu sou convidado. Hoje, sendo que eu estou aqui, provavelmente não vai dar para mim ir. Mas normalmente eu sou convidado. Eu tenho batido isso há 5 anos atrás, falando do Barcelona, até sugerir para as pessoas, tem o livro do Barcelona, A Bola Não Entra Por Acaso, todo mundo tem que ler, seja vocês, seja eu que sou. É um livro que eles mostram bem todo o planejamento que foi feito para o Barcelona ser o que ele é hoje. Então, a gente está percebendo uma evolução dos países. Você vê, a Nigéria foi o time que mais enfrentou a Espanha. Então, os países estão evoluindo e a gente meio que nessa parte a preparação física nossa maravilhosa, medicina, tudo. O lado tático nosso, nós ainda estamos naquele negócio lá de trás, que tem que tocar, que tem que cadenciar o jogo, não dá mais para cadenciar. Então, veja bem, só vou fazer o comentário para chegar no comentário. O Uruguai jogou com a Espanha, jogou lá atrás com medo de tomar o gol, ficou ali atrás, a Espanha controlou o jogo todinho. Ontem eles jogaram de igual para igual com o Brasil. Então, o respeito que eles têm pela Espanha, eles não têm pelo Brasil mais. Então, nós temos que reciclar. Não estariam os treinadores como grandes culpados hoje em dia nessa situação? Todos nós temos culpa. Todos nós temos culpa. A gente vê assim, a gente não vê evolução, né? Aperfeiçoamento, o grande problema, para mim, na minha ótica, eu acho que por isso que é bom debater, né? Porque cada um tem uma ideia e você juntando as ideias você faz uma coisa melhor do que já está feito. Na minha ótica é a base. Se a gente não treinar os jogadores da base, né? De acordo com as idades, obviamente, respeitando as idades, com esse já objetivo de ser mais competitivo. Outro dia eu estava assistindo o jogo do Brasil, de um amistoso. Aí o Oscar estava jogando mais pelo lado direito, aí o comentarista disse assim, mas o Oscar não pode jogar ali. Mas por que o Cavani pode? Você está entendendo? Então, os outros países estão evoluindo mais. Há 13 anos atrás, a Alemanha, os clubes alemães estavam saindo muito rápido das competições mais importantes. Eles fizeram uma reformulação no futebol alemão. Todos os clubes de ponta eram obrigados a ter uma universidade do futebol. Todos os garotos que frequentavam a escola tinham que treinar nesses centros dos clubes, para eles terem um treinamento de alto nível dos 14 anos para baixo, porque lá eles só vão de 14 anos para cima, é que eles vão para os clubes. Então eles implantaram o quê? Tem que fazer uma universidade de futebol, o cara sai da escola aqui, ele vem treinar aqui, para ele ter alto nível. Resumindo, todo jogador alemão vai ter que ter a versatilidade de atacar e defender com a mesma eficiência. Nós vimos aí, os dois times alemães. Então, isso há 13 anos atrás. Nós aqui não estamos tomando atitude nenhuma. Nós podemos tirar uma ideia aqui pelo clube. O Criciúma tem um projeto chamado Tigrinhos. Aliás, tem 2 Tigrinhos agora. Né? Tem o Tigrinhos do Criciúma e o Tigrinhos da Prefeitura com 30 polos. Aí. E será que está sendo feito isso? Exatamente. O que precisa traçar um perfil do que funciona e tem que trabalhar em cima disso. Porque a base nossa, ela fica na mão dos treinadores, que eu acho erradíssimo. Então, por exemplo, nós temos o nosso treinador da base. Aí ele está fazendo um bom trabalho, ele se transfere para um outro clube, vem o outro faz diferente. Então nós não temos sequência. Por exemplo, na faculdade, quando muda o professor, o currículo muda? Não muda, só muda o professor. Muito bem, técnico Vadão, nosso convidado, nós temos um intervalo e aí voltaremos na Difusora e na RCR TV para o segmento final do Bola Especial, hoje recebendo o técnico do Criciúma Esporte Clube. Até já. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes.
A Sulpiso possui uma ampla variedade de produtos e marcas mais conceituadas da região. Pisos e azulejos elaborados com moderno sistema digital de impressão. A inovação com design aprimorado. Toda a beleza dos papéis de parede e pisos laminados. A moderna linha Decortiles com a riqueza das pedras e cristais, unindo a nobreza da madeira. Venham conhecer nosso showroom. Novas categorias de produtos e uma grande variedade de promoções. Sulpiso, 3432-3010, próximo ao Corpo de Bombeiros, em Içara. Alô, Carvoeiro, estou falando com você. Sim, com você que faz parte da torcida do maior time de Santa Catarina. Você que sempre acreditou no nosso time e que acompanha o nosso Tigrão onde quer que ele vá. Você que vem no majestoso, faça chuva, sol ou tempestade. Você que vê o crescimento do nosso time e que a cada dia cresce mais e mais e mais. Você que vibra com a vitória, que sofre na derrota, mas que não desanima nunca. Você que se orgulha pelas estrelas que carregamos no peito. Você que perde a voz e que se doa para esse time sem cobrar nada em troca. Você que se emociona com a energia dessa torcida gloriosa. Como não fazer parte dessa paixão? Bem-vindo à Série A! Estamos de volta com o Bola na Mesa, na Difusora, no canal 5 da NET, a RCR TV. Criciúma, hoje recebendo o técnico Vadão. Nós já estamos no encaminhamento final do programa. Agradecer ao Fernando Ribeiro, que acompanha o técnico Vadão. Sobre o jogo, o amistoso de amanhã... Faltando aquela camisinha nossa. Ah, o Fernando, eu até achei que nessa vinda ele já ia trazer, né? Mas com certeza ele esqueceu. Sobre o jogo, Vadão, o amistoso, o Fernando falou. A ideia é repetir o que você fez contra o Caxias ou vai ser uma situação diferente, sem dois times diferenciados? Não, nós estamos levando duas equipes, até nós precisamos ver todo mundo. Eu acho que no jogo de amanhã, nós vamos decidir isso amanhã, até porque essa semana a gente puxou um pouquinho nos treinos, que era a última semana, e os campos estavam pesados. Hoje até os jogadores estavam se sentindo um pouco, a gente fez um trabalho bem leve. Porque tivemos até que trocar de campo no CT, porque era um campo muito pesado que a gente estava treinando, tivemos que trocar. Então a gente vai ver isso aí amanhã. Se eu entender que no intervalo haja necessidade de fazer alguma correção muito importante, a gente continua um pouco mais. Mas a ideia, de qualquer forma, ou no intervalo ou após o intervalo, todos os jogadores participarão. O homem Vadão já teve tempo para conhecer a nossa culinária aqui em Nova Veneza, subir a Serra do Rio do Rastro? Não, eu não subi a serra, agora a culinária eu vou te falar, já fui em bastante lugar. Porque cada lugar tem inclusive hoje o nosso médico lá gentilmente nos convidou para comer aí um marreco aí. Opa! É tradicional aqui na região. Né? Nós vamos experimentar hoje. Isso é muito bom, muito bom. Tem uma situação que o Vadão até colocou dos jogos fora de casa, né? Porque geralmente, meu time tá jogando recuado, mas às vezes o adversário que força isso. Como é que tu tá trabalhando isso, por exemplo, o jogo contra o Atlético, né? Eu nem coloco o Salgueiro, porque há uma diferença, mas contra o Atlético, porque daqui a pouco o técnico quer que o time jogue pra frente. Que o time não volta, o adversário joga melhor, te encurrala. Pois mas aí agora, como é que trabalha isso? Mas essa pergunta é interessante, desculpe eu interromper, Vadão, assim, porque teoricamente vai atacar contra o Salgueiro, né? E vai empurrar para trás. Contra o Atlético também? Contra o Atlético. Também não. A nossa intenção é o seguinte, lógico que você vai jogar com o Atlético, o Atlético está com a equipe totalmente entrosada, com qualidade, está ganhando de todo mundo. E a gente sabe disso. Agora, se você não... Do brasileiro não. Mas é que está com a cabeça na Libertadores ainda. Agora veja bem, se a gente não consegue marcar, por exemplo, um Atlético lá na frente,
a gente afasta e faz a marcação atrás, mas sem perder a ousadia, sem perder. Você pode marcar um pouquinho mais atrás. Às vezes a ideia nossa é sempre tentar marcar pressão, fazer o cara chutar, para não deixar tocar a bola. Mas você vai pegar uma equipe que está muito bem entrosada e é superior mesmo, a gente às vezes não dá para marcar no setor do campo que a gente quer. Então a gente recua um pouco, mas continua com a mesma marcação, roubando a bola, tem que agredir, porque senão a gente vai tomar susto. Qual é a lição que ficou daquela derrota para o Flamengo, independentemente da expulsão do Fabinho? Que o Flamengo estava muito bem no jogo, já no 11 contra 11. Do Criciúma em casa. O Flamengo estava bem no jogo, o jogo estava bem equilibrado, eles tiveram um chute perigoso, a gente teve uma chance com o Giancarlo, então o jogo estava bem assim. Na expulsão, o Flamengo continuou muito bem e a gente perdeu. Talvez se no intervalo tivesse virado, não tivesse tomado gol, a gente com mais tempo no intervalo tivesse conversado um pouco mais. Só que quando a gente voltou para o intervalo, a gente voltou tendo que buscar o resultado, né? E aí, em algum momento, a gente teria que expor e o Flamengo teve uma partida muito boa. Eu acho que fica duas lições importantíssimas. Uma delas é que todo jogo vai ser difícil, porque o nível dos adversários ou é igual a gente, ou tem várias equipes que são superiores a gente. Nós temos que ter essa consciência. Então nós não podemos cometer excesso de erros. Às vezes no campeonato regional aqui você errava 1, 2 vezes, o adversário não fazia, daqui a pouco você ia fazia 2, 3 gols e ganhava. Não é isso. E outra, que a parte disciplinar, que é uma coisa que a gente combate muito, foi muita infelicidade do Fabinho. O Fabinho inclusive foi punido, aceitou muito bem a punição e tinha que aceitar mesmo, mas ele reconheceu tal. Nós não podemos. Jogar 11 contra 11 na Série A já é muito difícil. Um jogador a menos nem se fala. Então, foi a primeira expulsão, na minha passagem aqui, comigo foi a primeira expulsão, foi a do Fabinho, que foi uma expulsão infantil, embora o adversário também tivesse que ser expulso, porque ele fez o mesmo gesto que o Fabinho e só o Fabinho foi punido. Mas independente do gesto do adversário ou não, o jogo não estava ao ponto de perder a cabeça. O lance estava, inclusive, passando agora na RCR-TV, a gente está falando da difusora e o lance está ali, né? Olha lá, ele também faz o mesmo movimento. Houve uma ação e uma reação, né? Aí ele simula, entendeu? O jogador foi malandro, né? Foi malandro porque... Só que o Bandeira que vem correndo ali, como é que ele não viu isso aí? Eu não entendi isso aí. Eu disse pro quarto árbitro, que é aqui de Santa Catarina, vocês cometeram um erro grave. Os dois tinham que ter. Claro, até porque ele chega a empurrar com a cabeça o Fabinho para trás. Uma situação, se o Fabinho aí é malandro e cai, só saía o jogador do Flamengo. No primeiro lance, né? No primeiro lance, se o Fabinho desmaia... Se o Fabinho desmaia, quem sai é o Abreu. O que me chamou a atenção é que o Bandeira que veio correndo, ele viu tudo, né? Próximo, aí pesou a situação de camisa. Provavelmente. Aí eu falei com o quarto árbitro, que era aqui de Santa Catarina, eu disse, vocês cometeram um erro grave, porque o jogador do Flamengo também teria que sair. Olha, as imagens mostram. Vadão, pode pintar mais alguém, aproveitar a movimentação do mercado aí, nesse finalzinho do programa? Veja bem, nós estamos satisfeitos, nesse momento nós estamos satisfeitos. Pode ser que precise de alguma coisa, ou surja um nome assim interessantíssimo, você fala, tá na mão da gente, não vou. Lateral esquerdo agora, por exemplo, uma contusão do Gilson. O Gilson não é cirúrgico, né, o problema do Gilson, mas a gente tem que ficar atento, né, porque de repente amanhã volta a sentir, então nós temos que ficar atentos. O Tony que você lembrou bem. Na posição Tony, não precisa, né, tem o Pacheco. Mas o Pacheco ainda está verde, né? A gente trouxe numa situação emergencial, ele está crescendo, vai crescer, mas a gente não quer jogar a responsabilidade do Pacheco, né? Então por isso que veio o Tony. Então pode ser que surja alguma coisa nesse sentido. Agora tem uma outra coisa que também eu não sabia, que o Cícero me passou. Você só pode fazer 5 transferências da Série A para a Série A. Eu também não sabia disso. É um detalhe que eu nem vou me aprofundar, porque o Cícero é que tem, que está mais a par disso. Mas então também tem isso. Então, de repente, amanhã a gente pode precisar de um jogador e não poder trazer da Série A. Você tem que trazer da Série B. Né? Só para encerrar, nós estamos em cima da hora. Um treinador com o teu currículo fica sempre exposto aí a convites. Isso pode acontecer? Daqui a pouco um time grande aí chama o Vadão... Nós perdemos. Não, pode até acontecer. A sequência desse trabalho. Eu não vou falar o nome do clube, porque foi até pedido sigilo para mim. Eu recebi um convite agora nesse intervalo. Inclusive financeiramente era melhor. Mas eu preferi não sair. Eu estou muito satisfeito aqui. Estou satisfeito com a maneira como o Criciúma trabalha. Nós temos uma missão dificílima. Eu assumi esse desafio e pretendo cumpri-lo até o final. Lógico, amanhã aparece, vamos chutar... Amanhã vem o Barcelona, a gente tem que pensar, nós somos profissionais. Até porque mais 5 rodadas vai começar a cair gente de novo, né? Vai. De 5 em 5. Então eu já recebi um convite agora nesse intervalo e eu nem conversei, na verdade. Nem conversei. Foi por intermédio de uma pessoa, nem conversei. Nós teríamos muitos assuntos, queremos agradecer a gentileza do Vadão, que é sempre solícito, não apenas conosco, mas com toda a imprensa.
Desejar sorte nessa retomada, né, Vadão? Esperar que você volte outras vezes na Difusora e na RCE TV para bater um papo com a gente, né? Sempre um bate-papo agradável e a gente sempre aprendendo muito com o técnico do Criciúma. Muito obrigado. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição. Técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, com quem nós fizemos hoje o Bola na Mesa, que chega ao final para ter Artigres alto nível em elegância e durabilidade para o seu lar. Unimed, últimas semanas com descontos especiais na Unimed, Tilecol, argamassas e rejuntes. Você encontra na Sul Piso Materiais de Construção e Postos Gosto, sempre um perto de você, 24 horas. Amanhã... Hoje, Espanha e... hoje Espanha e Itália. Lembrando. Gente, muito obrigado, uma boa tarde. Sigam na Difusora com o Padre Antônio Vander agora e o Caminhos da Fé e a programação normal da nossa RCR TV. Um grande abraço e até amanhã.